Os jornalistas brasileiros estão tendo orgasmos anais aqui com essa notícia, dando aqui, ó. Trump diz que a derrota republicana nas eleições de meio de mandato pode levar a impeachment. Vamos tirar o Trump vai sofrer impeachment, tá vendo? A gente não gosta do Trump, o Trump vai ser empichado, vai sair. Olha o desespero desse povo. Impeachment nos Estados Unidos é diferente do Brasil, não funciona da mesma maneira. De fato, o Trump pode sofrer um processo de impeachment, né? Como é que funciona lá nos Estados Unidos? Basta a maioria simples na House of Representatives, né, na Câmara, para iniciar um processo de impeachment. Então, diferente do Brasil, que você precisa ter 2/3 da Câmara para iniciar um impeachment, lá basta a maioria simples. Então, em tese, realmente, se o Trump, né, perder a Câmara dos Deputados lá, pode-se iniciar um processo de impeachment contra o Trump. O problema é que também, diferente do que é aqui no Brasil, o presidente não é afastado quando se inicia o processo de impeachment. A coisa vai para o Senado e o Senado tem que votar. Aí sim, o Senado tem que aprovar o processo de impeachment por 2/3 dos votos. E isso é impossível. Por quê? Porque o Senado dificilmente vai cair nas mãos dos democratas, provavelmente vai continuar como republicano, mas mais do que isso, são precisos 2/3 dos votos. Então não tem nenhuma chance disso acontecer, do impeachment do Trump prosperar. Tá os jornalistas aqui todos felizinhos, aí não, o Trump vai cair, é só os democratas ganharem a Câmara dos Deputados que o Trump vai cair. Não tá nem certo que o Trump vai ganhar, que os democratas vão ganhar a Câmara dos Deputados. Tá? Na verdade, os republicanos estão ganhando nesse momento, mas existe esse risco mesmo. Vamos entender esse caso aqui. Será que realmente essas eleições esse ano são tão importantes assim? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Dedo Mindinho, renegado pelo Lula, Peter Leitão, entenda como isso é bom, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Trump diz que derrota republicana nas eleições de meio de mandato pode levar a impeachment. Vamos tirar o Trump! Então o pessoal todo comemorando aqui, a esquerdalhada toda. E, pois é, como eu já expliquei, não leva a isso. Né? O impeachment lá nos Estados Unidos é diferente. Para vocês terem uma ideia, no último mandato do Trump, o Trump sofreu 2 impeachments. Foram dois impeachments que ele sofreu, mas ele governou até o último dia do mandato, não teve problema nenhum, né? Por quê? Porque o processo era aberto na Câmara, então, de novo, se o Trump perder a Câmara dos Deputados lá, de fato, vão abrir um processo de impeachment contra ele? Vão, é lógico que vão. Mas isso vai significar alguma coisa? Não, não vai, porque não vai passar no Senado. Vamos entender como é que está aqui. Teve vários jornais brasileiros tentando falar isso daqui, que não, porque vai ter impeachment do Trump, olha só, o Trump está por um fio, se ele perder as eleições esse ano, ele vai sofrer o impeachment, né? Para início de conversa, olha como é que está a eleição para o Senado esse ano. Isso aqui é lógico, a eleição vai acontecer em novembro desse ano. Então, assim, tem muita coisa para rolar até lá. A situação pode mudar, mas a verdade é a seguinte: hoje a previsão é que o Senado tenha a maioria de 2 votos para os republicanos. Se você considerar só o que é muito certo, seria 1 voto para o republicano de maioria. Então, ou seja, a chance dos democratas tomarem o Senado é muito pequena. Eles teriam que tirar votos que são muito seguros na mão de republicanos. Votos do Texas, do Nebraska, da Iowa, né? Talvez eles consigam mudar o voto de Ohio. Ohio é o voto que... Mas mudar um voto só não muda, porque continua a maioria republicana. Lembra, mesmo se tiver só 50 senadores republicanos, já tem a maioria, porque lá nos Estados Unidos o Senado tem 100 senadores, né? E aí, se você tiver empate, tiver 50-50, o voto de desempate é do vice-presidente, que é o presidente do Senado lá nos Estados Unidos. O sistema deles lá é esse. O presidente do Senado é sempre o vice-presidente. Então, no momento, é o J.D. Vance. Então, né, seria a favor do Trump o desempate. Mas mais do que isso, para passar um processo de impeachment no Senado americano, tem que ter 2/3 dos votos. Então não basta ter maioria. Então assim, não tem nenhuma chance de passar o impeachment. Agora, eles podem sofrer o processo de impeachment? Pode, porque olha como é que está a situação para a Câmara dos Deputados. Aí é mais complicado realmente. Atualmente,
tem 209 cadeiras previstas para os republicanos, 207 cadeiras previstas para os democratas e 19 cadeiras que estão ali, estão para jogo. Ninguém sabe quem é que vai ganhar, né? Então, em tese, os democratas podem ganhar essa eleição. Mas repara que também não é certo que os democratas ganhem, não, tá? No momento tem 209, a previsão é 209 para os republicanos, 207 para os democratas. Então, assim, seria uma pequena vitória republicana ali no fio do cabelo, né? Agora, pode ser, né? Porque esses 19 aqui estão para jogo, né? O Trump está preocupado, está querendo justamente tentar pegar. São esses distritos aqui. Lembra que lá nos Estados Unidos a eleição é distrital, tá? Então você divide o país em vários distritos, mais ou menos com o mesmo número de eleitores. Então quando você pega algumas cidades aqui, ó, Boston aqui, que tem um monte de coisa aqui, um monte de coisa aqui só em Massachusetts, né? Mas em compensação, aqui em Wyoming é um distrito só. Aqui no Brasil aconteceria a mesma coisa. Você teria no Rio de Janeiro vários distritinhos, em São Paulo vários distritinhos, mas no Amazonas teria, sei lá, 3 distritos só, né? Se tivesse voto distrital aqui no Brasil. Então, ou seja, os pontos que estão em dúvida são esses aqui que podem ir para um lado, podem ir para o outro, e é muito importante o que o Trump está querendo passar com essa ideia, que é muito importante os republicanos se unirem para ganhar esses pontos específicos aqui, esses distritos que estão para jogo, né? Os republicanos têm 209, eles precisam de mais 10 votos, porque lá a maioria na Câmara lá é 218. 218 deputados você tem a maioria na Câmara, né? Então, precisam de mais 10 votos aqui, já tem, ou mais 9 votos, na verdade, já dá 218, né? Mas 9 votos os republicanos ganham. Então, desses distritos todos que estão aqui para jogo, os republicanos têm que focar em 9 deles e ganhar de qualquer jeito. Essa é a expectativa. É por isso que o Trump está falando isso daqui. O que o Trump está falando aqui, ao contrário do que os jornalistas brasileiros estão entendendo, não é que tem risco do Trump ser expulso, do Trump ser tirado do governo. Não, não tem esse risco, não vai acontecer. Pode iniciar o processo de impeachment? Pode, mas impeachment lá significa outra coisa diferente do Brasil. O Trump não seria afastado, ele não sairia de jeito nenhum, né? Agora, ele perder a Câmara, ele pode perder. Aliás, o fato de ele meramente poder perder a Câmara é positivo para os republicanos, tá? Porque a história das chamadas midterm elections aqui nos Estados Unidos é sempre essa. Quando o partido do presidente ganha, o outro partido leva a midterm election. Ou seja, com algumas poucas exceções, Abraham Lincoln, na época da Guerra Civil, que continuou republicano, aqui ó, republicano, a midterm vai para os democratas, republicano vai para os democratas. Teve uma exceção aqui também no Grover Cleveland, também foi o contrário. Mas repara que a maior parte das coisas vai ao contrário, tá vendo? Quando tem republicano, vai para o democrata. Quando tem democrata, vai para os republicanos. Aqui o Bill Clinton teve o midterm, teve republicanos, né? O George Bush também, no primeiro mandato dele, ele manteve republicano, porque foi na época das Torres Gêmeas, aquele troço todo, a guerra com o Iraque, ele manteve a Câmara Republicana, mas depois perdeu no segundo midterm dele, né? Quando foi Barack Obama, ele também perdeu, os republicanos aqui tomaram a casa nos republicanos. No primeiro governo do Trump, também os democratas tomaram a coisa. Então sempre essa tendência de que a midterm vai para o outro partido do outro candidato, não para o partido do candidato que é o presidente. Então, o fato de estar meramente em dúvida já é uma coisa impressionante, já demonstra a força do Trump. Não era nem para estar em dúvida, era para estar certeza que os democratas iriam tomar a Câmara dos Deputados. O fato de estar em dúvida já é em dúvida, né? Então, ou seja, essa é a questão. Esquece esse papo dos jornalistas brasileiros de que vai tirar o Trump. Não vai tirar o Trump. Agora, pode dificultar a vida do Trump, né? Aprovação de processos, aprovação de projetos, aprovação de emendas, aprovação de orçamento, tudo isso fica mais difícil se os democratas tomarem a Câmara, porque vão tentar barrar o Trump em tudo, né? Então isso é realmente um problema, isso é algo que realmente o Trump quer evitar. Por isso que ele está falando sobre se não vencemos as eleições legislativas, sofrer impeachment. Vai sofrer impeachment, mas não é tirar do governo como é aqui no Brasil. Né? Ele simplesmente vai sofrer o processo de impeachment, mas não vai levar a lugar nenhum. Então, só para esclarecer esse ponto aqui, os jornalistas estão todos alegres, cheio de tudo tendo orgasmo anal com essa notícia aqui, mas a verdade é que não vai ter isso, o Trump não vai cair se perder as eleições desse ano. Vai ser ruim, vai ser ruim.
Ele não quer perder as eleições desse ano porque ele sabe que teria mais dificuldade de aprovar as coisas no Congresso, mas ele como presidente, ele continua presidente. E lembra que lá nos Estados Unidos eles são um regime presidencialista de fato, ou seja, o presidente tem muito poder. Não tem poder absoluto, é verdade, tem algumas coisas que precisam do Congresso, mas tem muito mais poder do que o presidente aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, o presidente tem menos poder que lá nos Estados Unidos. O Congresso é mais importante do que lá nos Estados Unidos. Ainda assim, atrapalharia o Trump se ele perder o Congresso, né? Então vamos aguardar. Ainda está muito longe para saber quem é que tem chance. No momento, o Trump está ganhando os dois, está ganhando o Senado e está ganhando a Câmara, tá? Mas é verdade, até o final do ano as coisas podem mudar e na Câmara, basicamente, os democratas têm chance, sim, de conseguir a maioria aqui. Vamos aguardar para ver como é que vai ser o resultado disso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.